Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, assunto que interessa a muita gente, tá? Quem está querendo entrar na justiça, quem já fez pedidos, está iniciando um processo, ou mesmo você que está com processo na justiça. Quando a justiça antecipa os prazos de processos contra o INSS, é uma dúvida muito grande, tá? E quando nós falamos em processo de INSS, a maioria das pessoas já pensam em demora, mas espera aí. É comum ouvir histórias de pessoas que esperaram anos, tá, para conseguir receber um benefício ou resolver até uma pendência. Mas nem todo mundo sabe que em alguns casos a justiça ela pode acelerar e até mesmo antecipar o prazo para dar uma resposta mais rápida. Isso acontece porque a justiça entende que nem sempre dá para se esperar. Imagina uma pessoa que precisa do auxílio-doença porque está doente, sem condições de trabalhar, e se ela tiver que esperar 2 ou 3 anos para o processo terminar, não se faz sentido, já que a necessidade é urgente. Nesses casos, a lei permite medidas mais rápidas. Olha aí, ó. E você, muitas vezes, está nessa situação e não sabe que tem direito a entrar aqui. Esse conteúdo é importantíssimo para você. Uma das formas mais conhecidas de antecipar resultados é a chamada tutela antecipada, ou uma decisão liminar. Ela é uma ordem do juiz que adianta, né, o efeito de uma decisão final, justamente para evitar que a pessoa sofra prejuízo enquanto o processo ainda corre. É como se fosse um atalho para situações de urgência, tá? No caso de processo contra o INSS, essas tutelas são bastante usadas em pedidos de aposentadoria, auxílios por incapacidade e até benefícios assistenciais. O juiz analisa a documentação apresentada, laudos médicos, provas, e se entender que está tudo claro, pode determinar que o INSS comece a pagar mesmo antes da sentença final. Isso não significa que o processo acabou, tá, pessoal? Ele continua tramitando normalmente, com prazos, com recursos, audiências, mas o segurado ele já passa a receber o benefício, o que garante um mínimo de segurança financeira até que a decisão definitiva seja dada. Quer coisa mais importante que isso? A pessoa está sem renda, está impossibilitada de trabalhar, não pode, mesmo que quisesse trabalhar em outro lugar, passando necessidade, muitas vezes humilhação, porque para quem sempre foi independente, para quem sempre andou com as próprias pernas, depender dos outros, é uma situação humilhante, por mais que sejam pessoas que nos amem, que família, amigos, mas nós nos sentimos assim. Eu já passei por situação que, poxa vida, por mais que me amassem isso e aquilo, mas eu me sentia humilhado com isso, né? Porque eu sempre andei com as minhas próprias pernas. Esse tipo de decisão é especialmente importante porque o INSS costuma recorrer em quase tudo. Falta tudo no INSS, menos advogado, viu, pessoal? Muitas vezes, mesmo com a decisão favorável, o órgão insiste em recorrer para ganhar tempo. E se a justiça tivesse mecanismos para antecipar esses efeitos, a pessoa ficaria totalmente desamparada se não tivesse outro recurso. Outro detalhe é que a Justiça Federal é responsável pela maioria dos processos contra o INSS e costuma reconhecer a necessidade da celeridade nesses casos. Há até recomendações e entendimentos consolidados para que juízes priorizem processos de pessoas idosas, doenças graves, em situação de vulnerabilidade, nada mais justo, né? Então, o processo envolve, por exemplo, alguém com câncer, com idade avançada, chances da justiça antecipar os prazos, nesse caso, e conceder uma liminar, são muito altas, tá? Isso faz parte da ideia de dar prioridade para quem mais precisa, não desprezando os outros, né, pessoal? Mas é que existe essa prioridade em alguns casos. É importante lembrar que a antecipação, ela não acontece automaticamente. É necessário um advogado tomar uma medida no processo, mostrando para o juiz a urgência da situação. E sem esse pedido, o processo segue o fluxo normal. Não chegou nada para o juiz não está sabendo da sua situação, ele vai seguir as fases normais do processo. Aí a importância de um advogado, né? Além disso, o juiz não concede antecipação para todo mundo, não é assim, é oba-oba. É preciso que existam provas, tá, claras no direito, como laudos
histórico de contribuição, documentos que mostrem a necessidade imediata, tá? Quando há dúvida, o juiz pode negar a liminar e aí ficar aguardando mais provas. A justiça, ela concede, tá? Os resultados, quando ela é dado, são imediatos. Ela já manda para o INSS e o INSS é obrigado a cumprir. Muitas pessoas conseguem receber esse benefício rapidinho, mesmo com o processo ainda vai demorar para acabar. Esse alívio faz toda a diferença, né? Para quem está passando por dificuldades. Por outro lado, existe o risco de reversão, tá, pessoal? Se no final do processo o juiz entender que o benefício não era devido, pode haver cobrança, mas aí só se em casos de má fé, tá? Em caso de má fé, por exemplo, foi fraudado lá o advogado, a pessoa, eu estou dando uma suposição aqui, tá? O advogado, para conseguir ganhar uma grana também, está em situação de vulnerabilidade, isso e aquilo, e de repente for comprovado que foi de má fé que levaram esse tipo de informação para o juiz, a pessoa pode ter que devolver o dinheiro. E na prática, nem sempre a devolução é exigida, quando é de boa fé, tá, pessoal? Quando é uma situação de risco, realmente. Teve uma época que o INSS queria, né, que a pessoa devolvesse. Mas, veja bem, isso se a pessoa perdesse o processo, tá? Nós estamos falando assim, o juiz deu a tutela, antecipou. Mas no final a decisão foi favorável ao INSS. O que a justiça fazia? Ela poderia cobrar o dinheiro que foi antecipado. Mas aí a pessoa fala, poxa vida, mas eu não a minha situação já era ruim, foi por... Então isso deu um rebuliço aí dentro da justiça, teve muito debate e chegou à conclusão, de boa fé, não tem que devolver. Não tem que devolver. Agora, quando o processo é favorável ao segurado, presta atenção, essa antecipação ela é descontada do dinheiro de atrasados que você tem para receber. Muita gente não sabe disso, né? A justiça me deu dinheiro. Não, ela te deu dinheiro, ela te antecipou, porque tudo ali demonstrava o seu direito a receber o benefício, desde lá da negativa do INSS. Então o juiz te concede a tutela, o processo correu, comprovou, a decisão foi favorável a você, eles vão pegar todo aquele dinheiro que foi antecipado para você e descontar no que você tem atrasados para receber. Entendeu? Não é de graça também não, tá? Muitas vezes esse tipo de medida também é a única forma de garantir a sobrevivência. E não tem jeito, né, pessoal? Aí você fala, mas vai descontar dos atrasados? Ué, você quer o quê? Tem que descontar. Não é exagero dizer que essa antecipação de prazo salva vidas, tá? Porque impede que o segurado, ele fique aí sem renda, sem comida, sem casa, sem teto. No final das contas, a justiça, quando antecipa, é um privilégio, tá, pessoal? E não é um atalho para furar fila, não, viu? Tem muita gente, tá furando a fila. Não é isso, não. São situações que merecem realmente prioridade. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo. Tem muita gente que vai falar, poxa, vai descontar dos meus atrasados? Se você ganhar o processo, vai. Tá bom? Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja sempre bem-vindo. Aproveite os conteúdos. Muito conteúdo, muita informação importante. E você que está sempre comigo, que Deus abençoe aí a tua casa, sua vida, sua família, com paz, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.